Olá, semeadores! Bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Debangu, pastor presidente, pastor Sóstene Silva e a pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Estamos felizes porque estamos iniciando o segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Depois de um trimestre tão abençoado, aí onde estudamos 3 meses, né, estudos bíblicos tão importantes aí para a nossa vida, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento de fé. Agora chegou a vez de nós estudarmos agora o livro de Gênesis, né? O trimestre passado falamos sobre o Evangelho de Marcos e nesse trimestre nós vamos estudar o livro de Gênesis, a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus, escrito pelo nosso bispo Abner Ferreira. Bom, eu não preciso nem dizer mais nada, né? Quem você acompanha aqui a Escola Bíblica Dominical, você que é assíduo à escola, sabe que o nosso bispo escreve super bem e conduziu esse livro, esse estudo com maestria. Já dei uma olhada na revista, já dei uma estudada prévia para estar comentando com vocês. Inclusive já gravei um vídeo apresentando o trimestre, onde eu comento cada uma das lições rapidamente. Vale a pena você conferir. Então eu sei, né, que é um trabalho exemplar, que a gente vai ficar muito feliz e a sua igreja, a nossa igreja, vai ser muito abençoada com o estudo do livro de Gênesis. Então, eu quero convidar você para continuar comigo aqui. Se você está chegando agora, esse é o canal que a gente posta estudos bíblicos, minhas pregações, meus ao vivo, trabalhos de escola bíblica dominical e história da igreja, que é o nosso foco, é o nosso tema central, né, de estudo, e você vai estar muito bem acompanhado aqui, porque vai estar me ajudando a levar a boa semente, como é o nome deste canal. Então se inscreve no canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho, porque sempre tem uma coisa nova e você vai ser avisado. E se você não clicar no sininho, pode ser que o YouTube não entregue, né, o vídeo, o nosso conteúdo. É muito bom que você comente aqui no canal. Nosso canal aqui é diferente dos outros, porque a gente só quer aqui o pessoal que pensa, o pessoal que quer gastar pelo menos 40, 45 minutos aqui estudando a palavra, e não é aquele canal para você entrar assim e fala logo a lição, comenta logo a lição, entra logo na lição, que não sei o que lá, vamos direto ao tópico. Não. As coisas de Deus, ou pelo menos eu entendo que as coisas não são assim. Elas precisam ser explicadas, né? Como também sou professor na vida secular, eu entendo que a importância de você explicar, de você orientar, de você se aproximar. E a Bíblia, quando se trata da Bíblia, né, aí é que nós temos que ter muito mais cuidado, não pode ser de qualquer maneira. Então aqui no canal eu começo com uma introdução, eu apresento o tema geral e depois eu vou esmiuçando tópico por tópico. Eu leio os tópicos das lições, porque eu descobri que aqui no canal as pessoas gostam de fazer junto comigo, então muitos que nos assistem vêm junto comigo, abrem a revista e estudam, colocam o som, colocam no Smart TV e vão lendo e vão fazendo suas coisas. Então eu leio tópico por tópico e comento tópico por tópico, que assim eu acho que é mais proveitoso. Então quando você comenta, né, é muito importante, porque outras pessoas vão ler seu comentário, vão completar seu comentário, vai estar me ajudando também a dar aula aqui. Ninguém sabe tudo, não sou o dono da verdade, eu sou apenas uma voz que clama no deserto, só isso. E estou procurando aqui ajudar a esses milhares de professores que juntamente comigo, né, nas suas escolas bíblicas dominicais, estão lecionando, levando aí a palavra de Deus a cada domingo. Roda a vinheta! Para tudo, que eu tenho que mandar aqui um abraço, um beijo muito especial. Sabe para quem? Para uma criança que sempre assiste
os nossos vídeos aqui da IBD.com é para Mariana, netinha da irmã Ruth Alves Almeida. A irmã Ruth escreveu aqui no canal, falando aqui com a gente, que a Mariana fica ligadinha aqui, ela coloca na Smart TV, na televisão e tal, na sala, e a Mariana é uma criança, mas ela está sempre assistindo, inclusive ela tem só 7 aninhos, olha só que bênção, né? E ela assiste o programa também e acompanha, e eu não podia deixar de mandar essa paz, esse abraço carinhoso para Mariana. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que você seja sempre essa menina esforçada, ligada nas coisas de Deus, uma boa aluna na escola dominical, na sua escola secular também. Deus abençoe. Muito obrigado, viu, Mariana? Deus te abençoe. Beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo. E a irmã Ruth tá de parabéns aí pela netinha. Muito obrigado. Muito bem, semeadores, já voltamos, estamos aí nesse segundo trimestre, já começando hoje assim, com força total. E para que você esteja bem acompanhado, bem municiado, nós preparamos aqui um plano de aula especial para todos os apoiadores. Seja apoiador do canal Boa Semente. Quando você é apoiador do canal Boa Semente, você recebe material exclusivo, um plano de aula separado, especial para você. Dá uma olhadinha aqui na tela e você vai ver como é que é o nosso trabalho. Você recebe esse plano de aula através do e-mail no site do Apoie-se. Essa é uma forma de você contribuir, de você ajudar com uma quantia mensal todo mês, e você pode cancelar quando você quiser. Você também pode nos ajudar sendo membro do canal Boa Semente, fazendo parte do clube de membros. Neste caso, você vai ter vídeos exclusivos. Sabe, é muito conteúdo que a gente produz aqui e chega um tempo que o vídeo fica tão grande que eu tenho que tirar conteúdo. E esses conteúdos eles vão justamente para os membros. Inclusive, essa semana passada nós tivemos o nosso workshop de EBD. Esses vídeos ao vivo que nós tivemos ali, as palestras que nós tivemos ali, eles vão ser todos agora direcionados para os membros do canal Boa Semente, que são aquelas pessoas que também, como lá no grupo de Apoia-se, contribuem todo mês através do YouTube. O link para ser apoiador está aqui embaixo. Se você quiser ser apoiador, quiser conteúdo, papel, texto, para você estudar, você clica no Apoie-se. Se você só está preocupado com vídeo mesmo, você gosta de assistir vídeo, você não quer um texto diferenciado, você clica em membro, né? Para ser membro do canal Boa Semente. Aqui dentro do YouTube você vai conseguir fazer isso. Tanto membro quanto apoiadores, tem seu nome lá no final, em todos os vídeos da IBD.com, que é esse quadro, né, de Escola Bíblica Dominical, e lá você vai ter o seu nome, tudo direitinho, o meu agradecimento, tendo em vista que muitas pessoas que contribuem, elas contribuem para ajudar mesmo. Eu percebo que muitos membros nem assistem o vídeo e tal, e muitos apoiadores nem acessam o e-mail, é mais uma forma mesmo de contribuir. Você também pode contribuir com o canal comprando os livros que são falados aqui pela Amazon. Inclusive eu tenho agora, essa semana você vai receber uma série de livros sobre o livro de Gênesis, né? Ali eu vou estar explicando, indicando para você que quer estudar o livro de Gênesis, e ali você vai estar podendo também adquirir pela Amazon. Se você compra pelo link que eu estou aqui compartilhando, você vai estar também ajudando o canal. E você pode também, né, fazer um curso com a gente. Inclusive, a gente tem um curso novinho, que é o curso Liderando a IBD. Você que é superintendente da Escola Bíblica Dominical, você precisa fazer esse curso. Eu percebo que os superintendentes, parece que chega num lugar assim e fala assim, já sei tudo, não preciso aprender. Com certeza precisa aprender, com certeza a sua escola pode melhorar, né? E é bom você se preparar. Ah, pastor, mas eu não sou superintendente, eu sou professor. Preciso fazer? Claro, um dia você pode ser chamado. Deus chama pessoas preparadas, pessoas que se preparam, pessoas que buscam o preparo. Deus não chama ninguém despreparado, né? A capacitação vem de Deus, mas o preparo é pessoal, ok? Digita, já começa aí nosso trimestre já digitando, olha, a capacitação vem de Deus, mas a preparação é pessoal. Então, eu e você temos que buscar a nossa preparação. Estudar,
buscar conteúdo, buscar informação, procurar melhorar para poder fazer, para poder ser apresentado diante de Deus como alguém que está buscando, né, a sua presença e fazer o seu melhor. Aí Deus te chama e aí capacita, ok? Deus capacita, mas aqueles que são que buscaram, né, o preparo. E eu sei que você gosta do preparo, você está aqui justamente para isso, para se preparar, e é muito bom. O fato de você estar assistindo esse vídeo é sinal de que você está buscando o preparo, né? Agora só falta a capacitação. A capacitação é através da oração, da busca a Deus, né? Da leitura diária da Bíblia, de a comunhão com o Pai. Faz o curso Liderando a EBD, vai ser bênção para você. Tenho certeza que você vai gostar muitíssimo. Tem um curso para professores. Quem fez o curso de professores, você também deve fazer o curso Liderando a EBD, que vai ser bênção. Esses cursos são feitos pela Hotmart, são online, você faz na sua casa, aí no seu celular, no seu tablet, computador, ele é vitalício, você acessa quando você quiser, você até morrer, vai ficar ali aberto o vídeo para você assistir, retirar, verificar de novo, acessar o conteúdo, tá? Pela Hotmart, cartão de crédito, Pix, boleto, tudo que você imaginar, você pode parcelar e comprar e vai ser bênção aí para a sua vida. Bom, essa é também uma forma de você crescer e ajudar também o canal a crescer comprando aqui, estudando com a gente, sendo meu aluno. Tenho prazer em ter você como meu aluno ou como minha aluna. E a última forma de você ajudar é você fazendo um Pix para mim. Faz um Pix para mim. Hoje é o dia da gente falar. Lá no terceiro bloco eu falo das pessoas que fizeram um Pix. Toda semana eu quero agradecer. São pessoas que não querem, às vezes, ter um compromisso de estar ali todo mês fazendo não sei o que. Aí, fazer um Pix. Eu senti no meu coração. Só faça se você puder. Só faça se Deus tocar. Só faça se você achar que esse conteúdo é importante para você. Faz o Pix que vai ser bênção aí, a gente vai falar o nome das pessoas que fazem o Pix. E você pode também clicar no valeu, eu só quero dar um valor só no vídeo, eu não quero compromisso de nada. Clica no cifrãozinho que você vai ajudar aqui também com um valeu, 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 valeu. Vamos para nossa lição hoje, que o meu coração está ardendo. Deixa eu falar aqui com vocês que também tem uma questão nova que a gente está preparando. Mas eu vou falar isso lá do segundo tópico para a gente entrar, antes que alguém não comece a falar, vamos pro vídeo. Vamos pro vídeo, aqui não tem enrolação não, aqui é a palavra de Deus. Meus irmãos, vamos lá. Lição número 1, do Éden a Babel. Texto áudio: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Verdade aplicada: o Senhor Deus que criou todas as coisas conforme a sua vontade é poderoso para cumprir o seu propósito, seu glorioso propósito. Os objetivos são 3: mostrar Deus como Criador e Senhor da história. 2: apresentar o coração do homem, o coração de Deus. E 3: explicar a origem das 3 civilizações antigas. Nosso texto de referência está em Gênesis capítulo de número 1, versículo 28 ao versículo 31. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre todos os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã, o dia sexto. Hinos 124, 139, 258. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, o nosso Pai, estamos iniciando, Senhor, o segundo trimestre de 2023, Senhor, debaixo da direção do Teu Espírito Santo, na condução e na maestria do Teu bispo, Teu servo Abner Ferreira. Estamos, ó Pai, diante de Ti agora com as nossas Bíblias revistas, com os conteúdos aqui, Senhor, para poder estudar a Tua Palavra. Deixe, Senhor, que possamos entender e compreender as Tuas verdades eternas. Ajuda-nos, Senhor, no entendimento da Tua Palavra que traz vida e compreensão.
Ah, Senhor, faça com que nós possamos aprender, ó Deus, de Ti, não para crescermos, para ficarmos arrogantes, para ficarmos soberbos, mas para que possamos diminuir cada vez mais na Tua presença e glorificar o Teu nome e Te servir em espírito e em verdade. Quero Te pedir por cada professor, ó Deus, a quem chegar esse vídeo, esse sinal de internet, a cada professora, Deus, onde ela estiver, no Rincão, no Sertão, na Caatinga, no Amazônia, nas florestas, que estiver, Senhor, nas favelas, nos bairros, nas grandes metrópoles, Senhor, ou nas periferias, aonde, Senhor, chegar esse sinal, no Brasil ou fora do mundo, que seja a bênção, que seja a semente da Tua palavra, que traga força, que traga renovação, que eles não se sintam sozinhos, mas, Senhor, amparados, Senhor, e protegidos pela Tua graça. Abre nosso entendimento para que possamos entender, porque percebemos, ó Deus, que somente através do Teu Espírito Santo podemos compreender as Tuas verdades eternas. Fica conosco, Senhor, nesse momento em que estamos, ó Deus, te estudando, Senhor, um pouquinho daquilo que Tu queres que nós possamos aprender, ó Deus. E se houver alguma preocupação, alguma dificuldade, alguma apreensão, alguma ansiedade, Senhor, para os problemas cotidianos, Pai, que neste momento, Pai querido, Tu venha suprir as nossas necessidades e as nossas carências, a fim de que possamos fazer o que diz na Tua palavra, Senhor, entregarmos, ó Deus, o nosso caminho a Ti, Senhor, e buscarmos a Tua face, porque diz a Tua palavra, buscai primeiro o reino de Deus, e a Tua justiça será acrescentada. Senhor, meu Deus, ó Pai, todas essas coisas serão acrescentadas, ó Pai. Nesse momento, então, nós Te pedimos isso, no nome poderoso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, no nosso raio-x de hoje, então, antes da gente entrar, né, na nossa lição, é até interessante eu até comentar isso com vocês, eu vou fazer um apanhado geral sobre o livro de Gênesis. Você que é superintendente, tá? Você fez o curso com a gente, está fazendo o curso com a gente superintendente, você sabe. A primeira lição, né, geralmente quem tem que dar é o superintendente, né, ou o pastor da igreja. Então você tem que preparar, ler toda a revista antes de começar o trimestre e já estudar. E no caso, nesse trimestre, vamos estudar um livro, né, da Bíblia, você deve então preparar aí um estudo, um esboço, um panorama, como eu vou fazer aqui. E eu preparei esse panorama aqui para poder conversar aqui com vocês. Bom, o livro de Gênesis ele é muito importante de ser estudado. Por quê? Porque é o livro, né, que tem temas como a criação do mundo e da humanidade, a história de Adão e Eva e o pecado original, a história de Caim e Abel, a história de Noé e o dilúvio, a história de Abraão e sua família, incluindo Isaac e Jacó, que são os patriarcas, e a história de José e seus irmãos. Mas qual é a importância, né? Os alunos podem perguntar qual é a importância do estudo do livro de Gênesis, né? Bom, o estudo do livro de Gênesis é importante porque ele é um livro dos fundamentos da fé. E deixa eu explicar para você por quê. O livro de Gênesis é a base da fé judaica e cristã. Ele apresenta a criação do mundo, a queda do homem, o surgimento do pecado e a promessa de um Salvador. É a partir desses ensinamentos que se constrói a compreensão de Deus e do propósito da humanidade. Outro motivo pelo qual nós precisamos estudar o livro de Gênesis é a questão da identidade. Gênesis é um livro que aborda a história dos patriarcas de Israel, como Abraão, Isaac e Jacó. Esses personagens são fundamentais para a identidade do povo judeu e para a compreensão do plano de Deus para a humanidade. O terceiro motivo pelo qual nós precisamos estudar o livro de Gênesis é por causa da ética e dos valores. Gênesis também traz ensinamentos éticos e valores importantes para a vida. Por exemplo, a história de José nos ensina sobre a importância da honestidade e da fidelidade. A história de Abraão e a oferta de Isaac nos ensina sobre a obediência a Deus e a importância da fé. Um outro motivo pelo qual pelo qual estudamos o livro de Gênesis é para a compreensão da história. O livro de Gênesis é uma fonte importante de informações históricas sobre a antiguidade, incluindo a vida das pessoas antes do dilúvio, a Torre de Babel e os primeiros reinos e impérios do Oriente Médio. E por último, o livro de Gênesis é importante por causa da questão do entendimento da humanidade.
O livro de Gênesis nos ajuda a entender a natureza humana, incluindo a queda do homem e a luta constante entre o bem e o mal. Portanto, o estudo do livro de Gênesis é essencial para aqueles que buscam entender a fé, a identidade, a história, a ética e a natureza humana. Esse livro de Gênesis, então, como você sabe, é um livro fundamental, como a gente está vendo aqui, que todo cristão nós precisamos estudar e ler e compreender. Bom, como é que é esse livro de Gênesis? O autor aqui da nossa revista, ele divide em duas partes, tá? Isso está logo lá no começo, quando ele fala que divide o livro de Gênesis em a origem da humanidade e a origem da nação messiânica. Ele divide Gênesis de capítulo 1 ao capítulo 11 e depois do capítulo 12 ao capítulo 50. E aqui eu já vou deixando uma dica importante, porque por se tratar de uma escola bíblica dominical, o autor com certeza ele não está querendo esmiuçar, entrar em polêmicas, em questões, e isso é muito importante a gente tem em mente. Quando anunciou Gênesis, eu fiquei até preocupado. Eu falei assim, poxa, meu Deus, livro de Gênesis na EBD, como é que o professor vai conseguir conduzir isso? Por quê? Porque o livro de Gênesis é um livro polêmico, né? É um livro de Gênesis que ele tem alguns pontos ali extremamente polêmicos. E a EBD não é o lugar de polemizar. É o lugar da gente pensar, da gente refletir, mas é um lugar de estudo, é um lugar para a gente compartilhar ideias, para a gente crescer espiritualmente e não gerar debate, discussões que no final não levam a nada. Mas o autor, né, quando eu peguei a revista, eu fiquei tranquilo porque eu vi que o nosso bispo ele conduz o estudo de Gênesis sem a questão de entrar em minúcias, em polêmicas, em discussões que não levam a nada. Então, minha dica para você, professor, é não entre em polêmicas. Há várias polêmicas, há vários pontos difíceis de ser interpretados, que nem os maiores eruditos, teólogos, homens que estudaram a vida inteira têm uma resposta. E é curioso que chega na IBD o irmãozinho quer uma resposta de uma coisa assim, na hora ele quer saber e você tem que dar aquela resposta e acaba com a aula, cria aquela confusão e não vai levar a nada, porque a Bíblia para nós é um livro de fé. Ou seja, nós estudamos a Bíblia como um livro de fé e, portanto, nós cremos que ela é a palavra de Deus. E nós, embora muitas coisas nós não possamos compreender ou até mesmo confirmar, ela não deixa de ter o seu valor. Então, na IBD é o local de a gente compartilhar essas ideias, mas fugir dessas discussões, dessas polêmicas. Eu vou dizer pelo menos alguns pontos polêmicos do livro de Gênesis que pode causar problema e que você não deve entrar nessas questões. Vamos lá. Primeiro ponto, né, que a gente pode dizer é quem escreveu o livro de Gênesis. E aí as pessoas vão dizer Moisés, né? Inclusive por falar nisso, é um tema complicado, porque Moisés é atribuído o livro de Gênesis, mas os verdadeiros eruditos, estudiosos, não chegaram ainda à conclusão de que Gênesis foi realmente escrito por Moisés, né? Mas na tradição judaica, todo livro tem que ter um autor. Então, se você pegar as melhores bíblias de estudo, você vai ver que a autoria está lá, atribuído a Moisés, ou seja, a tradição judaica ela atribuiu esse livro à escrita de Moisés. Isso não necessariamente quer dizer que Moisés o escreveu, mas quer dizer que o judeu, que a tradição judaica, a cultura judaica entende, atribui a ele a honra de ter escrito esse livro. Ok? Isso para nós muda o quê? Nada, porque a gente não crê no livro porque foi escrito por Moisés. A gente crê no livro porque ele foi inspirado por Deus. O autor, seja quem foi, uma coletânea de autores foram inspirados e esses livros, essas histórias nos ajudam a crescer na fé. Então, essa é uma polêmica que você não deve entrar. Quem escreveu? Não foi Moisés, mas eu li que não foi. Um pastor não sei aonde falou que não foi. E aí, então não entre por esse caminho. Uma outra questão também é Caim mata Abel, e Caim depois que sai casa e gera filhos. Com quem que ele casou? São perguntinhas, sabe? Do tempo que eu era criança já tinha essas questões. Não vale a pena você entrar nessas questões. O dilúvio foi universal ou o dilúvio foi local? Como é que foi isso? E aí você entra naquilo, na IBD, você vai perder um tempo. Às vezes você vai até dispersar a turma, né? Há vários pontos difíceis de interpretação, que você deve entender a Bíblia como um texto, né, que foi inspirado por Deus, mas foi escrito por homens, e que ela não está, isso é muito importante, ela não está preocupada em
comprovar a ciência, né? Aí você não pode ler a Bíblia como um livro de ciência, porque a Bíblia não se presta para um livro da ciência. Quando Deus fala no princípio criou Deus os céus e a terra, ele não está preocupado com o cosmos, ele não está querendo dizer sobre a formação, sobre o Big Bang. Não é essa a intenção da Bíblia. A Bíblia não é um livro de ciência. Eu não posso querer ler a Bíblia como um livro de ciência e querer pegar comprovações da ciência na Bíblia, porque os autores não tinham essa preocupação. A Bíblia é um livro religioso, não é um livro científico. Ok? Então, não adianta a gente entrar nisso. O importante é você entender que a Bíblia é um livro, que o Gênesis é um livro que conta os rudimentos, e o nome já diz, Gênesis, né? O princípio de todas as coisas, né? O que existia antes do princípio? São perguntas difíceis da gente entender, né? Mas só com oração, só com o estudo da palavra de Deus é que a gente pode começar a compreender. Então, não entre nessas questões, nessas narrativas e se atenha a revista, porque ela, como eu já disse para vocês, ele vai pegando os pontos principais do estudo de Gênesis para a nossa fé, para o nosso crescimento espiritual. Na lição de hoje, nós vamos ver do Éden ao Babel. Ele vai pegar o jardim de Gênesis, onde tudo começa, até o Babel, capítulo de número 6, mais ou menos, para poder contar, dizer assim, olha, essa é uma parte da história. O que aconteceu nessa parte da história? E ele vai pensar para a gente, eu já estou aqui sentindo a presença de Deus, ele vai pensar para a gente as narrativas, as histórias mais importantes para que todo cristão precisa entender, compreender para o seu crescimento na fé. Na análise do texto, né, ele disse Deus, façamos o homem, né? O homem foi feito por Deus. Aqui o façamos já está analisando a trindade, né? A trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por isso está no plural. Façamos o homem, a nossa imagem. O homem é feito à imagem de Deus. O que é? O homem não é Deus, o homem é a imagem de Deus. Você entende isso? Vamos lá, vamos aprofundar. Estamos só começando, hein? Inclusive, antes de eu esquecer, não posso esquecer, você que quer, nós estamos lançando agora uma mentoria. Se você quer está precisando de estudo, por exemplo, eu tenho uma mentoria para EBD e eu tenho uma mentoria para obreiros. Você que é diácono, trabalhador, você que é pastor, você que gostaria de melhorar sua pregação, melhorar sua vida com Deus, eu tenho um programa de mentoria. Esse programa de mentoria você acessa pelo nosso canal de contato aqui no Zap 96517-2154, dizendo eu quero participar da mentoria, ok? E você vai ter aula comigo. E aí não vai ser gravado, não vai ser no YouTube, vai ser eu e você, nem vai ser na Hotmart, vai ser eu e você, um programa de mentoria. Eu quero ajudar você a crescer. E eu estou preparando essa mentoria, né, tanto na área pastoral, na área de obreiros também, como na área de EBD, porque acredito que muitos professores gostariam de ter mais conteúdo, mas são temas, como eu disse para vocês, que não dá para entrar num vídeo aberto, público, na internet, onde tudo vira polêmica. E também não dá para você discutir isso na escola bíblica dominical. Então, se você quiser a mentoria, vem comigo, que tem muita coisa boa. O que você vê aqui nos nossos vídeos do ebd.com é só uma pontinha de tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração, pela sua infinita graça, porque se dependesse de mim, nada tenho para dar e oferecer, mas o que o Senhor me deu eu posso compartilhar. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Vamos lá ao nosso texto. Então, faz a mentoria com a gente, tá? Vai ser bênção para a sua vida. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. A imagem, então o homem não é Deus. Tem teorias, tem religiões que dizem que o homem é um Deus, o homem é um pequeno Deus. Não, o homem é um homem. O homem é criação. Aliás, o homem é parte da criação. Tá? Ele não é o ápice da criação. Eu sei que tem uma teoria e teologias que dizem que o homem é o ápice da criação. E isso é muito complicado, tá? Muito complicado. Mas eu vou falar sobre isso mais tarde ao longo do nosso trabalho, na nossa EBD. O homem faz parte da criação, ok? Então ele está dentro da criação, mas ele é o único que é a imagem de Deus. Pelo menos é o que nós cremos, ele é a imagem de Deus. Por que ele é a imagem de Deus? Porque ele tem semelhanças com Deus. Que semelhanças é essa? Que semelhanças é essa? A semelhança porque então, o homem tem olho, então Deus tem olho, o homem tem ouvido, então Deus não é a imagem. Então se é a imagem, Deus tem tudo que eu tenho, né? Então eu olho para mim, Deus é careca, ou tem cabelo, ou tem boca, porque Deus fala, né? Então,
Nada disso. A imagem de Deus não tem nada a ver com o antropomorfismo, não tem nada a ver com o nosso corpo. A imagem de Deus é porque o homem foi feito ao caráter divino. Ele tem o caráter divino, o caráter de Deus foi colocado no homem, a semente de Deus foi colocada no homem, ele foi feito à imagem. De maneira que a imagem é o reflexo do real. Então, as pessoas, quando olham para o homem, veem Deus. Mas não vê em Deus na sua forma física, vê em Deus no seu caráter. O homem ama, o homem é bom, o homem tem fé, o homem tem paciência, o homem, tudo que Deus tem, o homem também recebeu isso. Oh, aleluia! Tudo que o Deus tem, o homem. Alguém falou assim, pastor, o senhor prega ou o senhor ensina? Irmão, para mim é tudo igual, tá? A mim é tudo igual. É claro que eu não posso ficar aqui dando glória a Deus, aleluia, mas eu dou glória a Deus, aleluia também. Então é assim, se você aqui é pentecostal, eu sou pentecostal raiz mesmo, então não tem esse negócio de estudo, não pode dar glória a Deus porque eu estou ensinando, estou ministrando. Deixa o Espírito Santo de Deus usar, irmão, deixa Deus usar, e Deus me usa assim. Quem que daqui já me conhece. Então é isso. Vamos lá, volta para cá, pastor, volta para cá. Então essa imagem, ela é as características divinas no homem. O homem foi feito à imagem de Deus, então a cópia de Deus. Aí, quando o homem peca, essa imagem é embaçada, essa imagem é perdida, porque o homem não ama mais. A gente vai ver isso na lição de hoje. O homem não ama, o homem não mais tem amor, não tem bondade, não tem nada disso, porque a imagem dele foi embaçada. Então as pessoas olham para ele e não veem Deus, porque o pecado ele sujou, embaçou a imagem, desfocou a imagem. É como se você olhasse para o meu vídeo agora, ó, desfocado. Você não está me vendo porque eu estou desfocado. Está embaçado. Embaçado por quê? Embaçado porque a imagem não representa quem eu sou. Você me olha e não me vê porque está embaçado. Ok? Então, quando o ser humano sem Deus, quando o homem peca, a imagem de Deus nele está embaçada, ou seja, ele não reproduz mais quem é Deus. Muito bem. Essa imagem só vai ser restabelecida lá com Cristo. Cristo vai restabelecer a imagem. Quando ele morre por nós, paga o preço. E essa imagem que estava embaçada, agora ela reflete a glória de Deus. Então, hoje, eu e você temos a imagem de Deus. Temos a imagem de Deus não por nosso mérito, mas porque Cristo pagou o preço por nós, de maneiras que o homem olhe para nós, e os homens olhem para nós e vejam Deus nas nossas atitudes, no nosso caráter, no nosso comportamento. Ok? Esse é o plano divino de Deus. Que os homens, que Deus, né, tenha pessoas na terra que representem a sua vontade. E domine sobre os peixes do mar. Agora, só que domine sobre os peixes do mar. Antes disso, a imagem conforme a nossa semelhança. Imagem e semelhança é isso, entendeu? É o caráter divino de Deus no homem, ok? Não que o homem fosse Deus, mas porque o homem representava Deus, tinha os mesmos atributos que Deus, logicamente limitado, mas não totalmente limitado, porque ele não tinha pecado. Alguns cientistas dizem, né, que o homem era extremamente inteligente antes do pecado, extremamente inteligente. Extremamente capaz, ele tinha uma mente sobrenatural, né? Porque a mente dele não estava afetada pelo pecado. Alguns até chegam a dizer que o pecado afetou a mente humana de maneiras que o homem não utiliza hoje em dia, teria 10%, 20% do cérebro estaria bloqueado. Cientificamente isso é errado, não tem nada no nosso cérebro bloqueado, não tem nada no nosso cérebro que a gente não use. A limitação que o homem tem não é por causa do cérebro, a limitação que o homem tem é por causa de ser humano mesmo, por ser humano, por ser pecador, então por causa do pecado. Então ele está limitado, não porque o nosso cérebro está bloqueado. Então esse homem, essa semelhança, era um homem extremamente capaz, extremamente inteligente, extremamente produtivo, né, antes do pecado. A palavra domínio aqui, irmãos, não tem a ver também, outra questão interessante, não tem a ver com esse domínio aqui que foi usado durante o século XIX, no momento em que a ciência, preste atenção nisso, no momento que a ciência começou a evoluir e começou a ver o homem como centro do mundo.
Essa filosofia ficou conhecida como antropocentrismo. Nessa filosofia do antropocentrismo, o homem passou a ser o centro do mundo, e por ser o centro do mundo, a teologia foi usada para poder defender essa ideia. E como é que se usou a teologia? Para dizer assim, olha, o homem é o topo da criação, o homem é a coroa da criação, e realmente está até escrito isso, mas não nesse sentido, coroa, no sentido de destruição e de dominação. Coroa no sentido de ter a imagem e semelhança de Deus, porque ter a imagem e semelhança de Deus implica sobre ele responsabilidade. Oh, glória! Então, responsabilidade. Quando Deus coloca o homem, faz o homem coroa da criação, não quer dizer que ele é o homem para poder sobrepujar a criação, dominar a criação, mas para cuidar daquilo que Deus criou. Porque o rei, irmãos, a gente vê, aí tem a ideia de um rei que tudo pode fazer, aí tem a ideia de um rei que tudo faz, que tudo quer, que tudo manda. Isso não é um rei. Na verdade, isso é um déspota, isso é um ditador, isso é um rei absolutista. Quando a Bíblia fala de rei, não é de rei absolutistas, que nem existiam na época. O rei era aquele que tinha uma preocupação com o seu povo, tinha preocupação com seus súditos, que cuidava do reino, que ia na frente nas guerras, que até morria por causa do povo. É bem diferente da ideia que a gente tem hoje de rei. Então, quando o homem é coroa da criação, é aquele que tem responsabilidade sobre a natureza, sobre os rios, sobre as cachoeiras, sobre o mar, com a poluição, com tudo, porque tudo é criação de Deus. Afinal, diz a palavra, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mar e todos que neles habitam. Tá gostando? Já sabe, deixa o like e dá o glória. Então esse domine é tomar conta, é cuidado, nós temos que cuidar. Peixes, mar, aves, gado sobre a terra e tudo que é réptil que se move sobre a terra. Então o homem foi responsável, veja. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus o abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. De novo, um verbo que foi usado pelo cientificismo, né, no século XIX. Sujeitar com a ideia errada de sujeição. Olha que tremendo, né? Com a ideia de sujeição de você manter debaixo dos seus pés, de você humilhar. Não é isso. Quando a Bíblia fala em sujeitar, não é o sujeitar hoje do português. Nós temos que entender que as palavras elas vão mudando ao longo do tempo. Quando a Bíblia fala um homem, que a mulher tem que se sujeitar ao marido, não é o que a gente entende hoje como se sujeitar. Sujeitar, naquela época, o verbo que é usado aqui é a ideia de compartilhar, é a ideia de proteger, é a ideia de relação, onde aquele que pode mais protege, mas ao mesmo tempo recebe daquela pessoa. Então essa é a sujeição. A sujeição não é a dominação. Digita aí. Sujeição não é a dominação. Você que gosta de dominar sua esposa está errado. Dominar seus filhos está errado. Ah, tem que sujeitar. Não é nada disso. Não, sujeição não é dominação. Tem muitos líderes que querem dominar o povo, dominar o rebanho, dominar as ovelhas. Não, tem que se sujeitar. Aqui na igreja faz o que eu quero. Nada disso. Não existe mais isso. Também porque você não tem que dominar o povo, não. Ah, mas tem que ser sujeito. Não, você tem que ser obediente. Agora, a obediência vai até um momento, alguns limites, né? Alguns que se me humilha, se me maltrata, se não me trata com dignidade, eu não vou me sujeitar a isso, não. Jesus falou que sai debaixo desse jugo. Colocar jugo em mim, não. Então, você não aceite jugo, nem de marido, nem de esposa, nem de pastor, nem de obreiro, nem de professor, nada de jugo. E nenhum homem pode colocar esse jugo sobre a natureza. Sujeitai-vos e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu. Tá vendo como é que um texto, às vezes, despretensioso, tem tanto ensino pra gente? E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã, o dia sexto. Aqui, mostrando que Deus, né, ele ficou feliz, ele ficou satisfeito. Né? Não era perfeito, mas era bom. Às vezes nós temos essa ideia de que tudo que a gente tem que fazer é perfeito. Às vezes você não quer ser professor porque você acha que não é perfeito. Você quer ver perfeição em tudo. Olha, nem Deus buscou a perfeição. E ora que ele era perfeito. O mundo é perfeito? Não, mas é bom. Deus falou assim, olha, não está perfeito, mas está bom. Deus se contentou com o que ele fez. Olha aí, e descansou. Agora, vamos deixar. Amanhã a gente continua. Ó, eu vou parar porque tem muita coisa lá dentro para a gente continuar. E aí a gente entra na nossa lição de hoje, onde nós vamos estudar
No tópico 1, Elohim, o Criador e Senhor da história. O tópico 2, o coração do homem, o coração de Deus, onde a gente vai colocar essa ideia da semelhança e da imagem de Deus. E 3, a origem das 3 civilizações antigas. Introdução. Neste trimestre estudaremos lições baseadas no livro de Gênesis, identificados como o livro dos começos. Na presente lição serão enfatizados os seguintes assuntos. A maravilhosa e perfeita obra da redenção já tinha sido planejada por Deus antes da fundação do mundo, e a multiplicação da maldade na humanidade e a origem das nações e dispersões dos povos. 1. Elohim, o Criador e Senhor da história. Como o povo de Israel, que nasce na glória do propósito de Deus, acaba aparecendo em estado de escravidão no Egito. É essa história que vai ser contada no livro de Gênesis. 1.1. Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O plano da redenção divina não foi um desesperado plano B de Deus para resolver o problema da queda. Por quê? Muita gente acha que Deus foi pego de surpresa. Ele criou o homem, colocou o homem no jardim, falou para o homem não pecar, e daqui a pouco o homem pecou. E o homem pecou, vou lá resolver. E o homem errou, vou lá resolver. Daniel não resolveu. Elias não resolveu. João Batista não. Então vamos mandar Jesus. Não tem nada desse plano B de Deus sendo pego de surpresa. O diabo nunca pegou Deus de surpresa. Tudo já estava pronto, tudo já estava feito, já estava preparado. Então não foi um plano desesperado. A morte de Jesus não foi um plano desesperado para a salvação do homem, mas já tinha sido planejado. Quando? Antes da fundação do mundo. Leia Apocalipse 13:8, que diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 20. Todos esses 2 versículos mostram que tudo aconteceu antes. O livro de Gênesis significa no princípio. Bereshit bara Elohim. Só lembrando que a tradução, o pessoal fala muito isso, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas a forma correta, os hebraístas, os estudiosos do hebraico, dizem que o certo seria não o princípio, mas no princípio. Ok? No princípio. Então, no princípio de todas as coisas. Então, quando tudo começou, ali, naquele momento, Deus, então, já tinha a sua criação. Quando? No princípio. No princípio, antes da existência. Esse livro começa na criação, talvez, ali do espaço-tempo, na criação do universo. Alguns teóricos remontam ao Big Bang, a criação de todas as coisas, ao haja de Deus, onde Deus diz, haja luz, e aí surgiu a luz. São a criação divina e maravilhosa de Deus para nós, para o nosso crescimento, para depois... Para depois criar o homem, ou seja, a criação do palco, a criação do cenário, que Deus cria todas as coisas. Então, esse é o chamado mundo, é o seu chamado oikos, do grego, oikos, que é casa, habitação. Só que antes da criação do mundo, desse oikos, da casa do homem, essa casa, isso é interessante, hein? Vamos aprofundar um pouquinho. Essa casa não é só do homem, essa casa é dele, dos animais, do leão, da tartaruga, da girafa, dos rios, das matas, a casa. Olha, isso é tremendo, tá? Essa é a casa do homem, a casa oikos, todos aqueles que habitam nessa casa. Essa casa por isso que o livro de Gênesis ele tem uma contrapartida muito bonita com o livro de Apocalipse. Inclusive, fazendo já o comercial, sem querer fazer, mas fazendo o comercial do livro de Apocalipse, o estudo sobre Apocalipse. A gente tem um curso sobre Apocalipse que é muito bom você estudar, porque quando você vê o livro de Gênesis, você vê que o Gênesis está casado com o livro de Apocalipse. A história do homem começa no jardim do Éden. A história do homem termina no jardim, pelo menos termina no sentido da eternidade no jardim, que vinha uma praça, no meio da praça, a árvore da vida. Aquela árvore que estava no livro de Gênesis, ela é escondida depois do pecado do homem, mas ela aparece lá no livro de Apocalipse. Aleluia! A árvore da árvore da vida, cujas folhas servem para a nossa saúde. Ela sai de Gênesis,
Gênesis e ela agora aparece em Apocalipse. A história do homem começa no jardim, porque jardim é símbolo de relacionamento, jardim é símbolo de amor, né? Os namorados do século XVIII, XIX, a ideia de romantismo, de flores, tudo está no jardim, a ideia de jardim é isso. Então, quando Deus cria o homem no jardim, ele quer dizer, eu quero ter um relacionamento com o homem. Mas esse relacionamento com o homem não acabou, ele foi suspenso por causa do erro do homem, mas em Apocalipse, Deus redime céus e terra, aleluia, ele compra todas as coisas, purifica essa terra estragada pelo pecado, não destrói, mas purifica esta terra para que o relacionamento agora do homem com ele seja restaurado mediante o sacrifício de Cristo Jesus, que não foi apenas concretizado na sua morte em 23 depois de Cristo, mas antes da fundação do mundo. Deus já tinha providenciado tudo. Irmão, toma posse disso para você. Deus já tinha providenciado tudo, tudo, tá? Inclusive a sua salvação, a sua bênção já está providenciado, a sua vitória já está providenciada, tudo já está providenciado. Só você tem que crer. E aí você fala, pastor, por que nós não temos isso, não sabemos? Porque nós estamos presos nesse fluxo, no tempo humano. Então a gente vive dia após dia, ano após ano. Deus não está no tempo. O Cordeiro de Deus não está no tempo. E, portanto, ele é superior ao tempo. Onde não há tempo, onde não há relógio, onde não há cronos, onde Deus continua e será sempre o Senhor. Então, não foi, tópico 1.1, não foi um plano desesperado. Tudo já estava preparado. 1.2. O Deus que vela por sua palavra. O desenrolar histórico se deu desde a promessa divina do Éden até a sua consumação. Não consiste de acidentes aleatórios, como eu falei. Deus conduziu e conduz a história de uma forma misteriosa, amorosa e soberana para que o que ele prometeu permaneça de pé. Qual é a promessa de Deus, né? O homem criou Deus para ter um relacionamento. Deus criou o homem para ter um relacionamento com ele. E esse relacionamento permanece. O homem, isso nós vamos perceber durante o livro de Gênesis, que ele vai errar. Ele vai sair do caminho, vai sair dos trilhos, mas Deus sempre conduz a história de forma soberana, graciosa, amorosa. Deus está no controle de tudo. Às vezes pode parecer que saiu do controle, às vezes pode parecer que não tem jeito, mas Deus está no controle. O Redentor viria como semente da mulher, uma referência clara à encarnação do Verbo e o nascimento virginal de Cristo. E esta mulher descenderia de Israel. Daí Deus, ao preservar Israel e toda a sua história de erros e fracassos, né? A Bíblia conta isso, está garantindo o cumprimento daquele que prometeu, pois Deus mesmo cuida para que a sua palavra cumprir. Jeremias, né, 1:2 e tal, fala sobre isso, né, sobre 1:12 fala sobre isso. Deus é fiel, não a nós, mas Deus é fiel à sua palavra. E ele vela para cumprir. Se ele falou, ele vai fazer. Não porque a gente mereça, mas porque ele é fiel. 1.3, né? A semente da mulher. A serpente que estava no Éden ouviu, numa mesma frase, Deus falar tanto do destino de Cristo, assim como do seu próprio destino. Gênesis 3,15. Né? E ferirá a semente, o seu calcanhar, é tão falado que eu até esqueço, né? Deixa eu ver aqui na Bíblia, ler direitinho. Eita! Vamos lá, rapidinho aqui. Às vezes eu não quero ler para não perder tempo, mas não adianta. Fazer as coisas com calma. Gênesis 3,15 é o texto fundamental da Bíblia Sagrada, porque fala sobre a queda do homem, né, e as consequências do pecado, mas a promessa, olha a promessa, e porém inimizade entre ti e a mulher, e a tua semente, e a sua semente, esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Que semente é essa? Essa semente da mulher é Jesus. Ok? Então, é o que ele está explicando aqui pra gente. Essa semente é Jesus. Então, a serpente vai ficar inimiga, a mulher entre a tua semente, a mulher entre ti e a mulher, entre a tua semente. Ou seja, a Satanás, representado pela serpente, ele persegue a mulher. Por que ele persegue a mulher? Porque dela viria semente que lhe pesaria, que esmagaria a sua cabeça. A serpente perseguir o calcanhar, né, morder o calcanhar significa perseguição,
tá? Sempre que você ouvir a palavra calcanhar, calcanhar nesse mundo antigo significa perseguição. Por isso que hoje as pessoas falam assim, fulano não sai do meu pé, fulano não sai do meu pé, pegou no meu pé, porque era símbolo de perseguição. Então, Satanás perseguiria a Cristo, mas ele lhe esmagaria a sua cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Ferir o calcanhar de Israel para que o Redentor não chegasse a nascer, ou seja, perseguia, fazer de tudo para que o plano não fosse concretizado. Ainda assim, né, mesmo depois dessa promessa de Deus falando que ele estava perdido, derrotado, ainda assim passou a história tentando impedir que o descendente da mulher viesse ao mundo. Quando Israel estava no Egito, o faraó tentou, né, exterminar a próxima geração de hebreus, matando os recém-nascidos. Êxodo 1,16, a história de Moisés, que você conhece. Se esta loucura tivesse pleno sucesso, a raiz pura de Israel, de onde o Redentor nasceria, se perderia com a miscigenação egípcia. Só tem que ter um cuidadinho aqui, né, que passou aqui, acho que meio despercebido, mas isso não é uma crítica, isso não é uma ofensa ao bispo, nada disso, é só um comentário importante, porque algumas pessoas podem ler e entender que Jesus vem de um grupo puro, né? E isso não é verdade. Quando você pega Mateus, você estuda a genealogia de Jesus, que está no começo do livro de Lucas, você vê que na genealogia de Jesus tem povos que não são judeus. Tem povos que não são judeus. Por exemplo, tem povos ali que são, pessoas que estavam na terra de Canaã, né? Na cidade de Jericó, que foi Raabe. Raabe é uma prostituta. Ela está lá na descendência de Jesus, na ascendência de Jesus. Então Jesus não vem de grupo puro, não poderíamos dizer que não, Jesus vem de uma linhagem pura, não. Mesmo porque, e aí você pode perguntar assim, mas por que não? Porque a linhagem de Jesus tem que representar todos os povos, porque Jesus não veio para morrer pelo povo judeu. Não há ideia desse sentido de pureza. A ideia de pureza é sem pecado, mas não porque ele vem de um grupo étnico limpo, superior. Não, pelo contrário. Então, na genealogia de Cristo você vai ter prostituta, você vai ter moabitas, que não tem nada a ver, né, com o povo de Israel, eram inimigos do povo de Israel. Então, você tem Betseba, então você não tem essa ideia de pureza. Pelo contrário, a ideia de que Cristo morreu por todos. Então, só tomar cuidado na classe para não ser mal interpretado aqui o que foi dito. Por trás da intenção insegura e infanticida de Faraó está sempre querendo tentar o calcanhar. Aí ele termina contando a história de Moisés e lembrando que Deus usou Moisés como tipo daquele que no futuro viria para libertar o povo da escravidão do pecado, Jesus. E é por isso que Jesus é confundido, é visto como Moisés. Porque assim como Moisés livrou o povo do pecado, livrou o povo do Egito, né, que significava o pecado, da escravidão, Jesus também libertou-nos da escravidão. Inclusive, eu tenho um vídeo novo sobre história das heresias. Eu estou também trabalhando com histórias da igreja. Se você é assíduo do canal, assiste esse vídeo. É gratuito, está aberto, mas assiste História da Igreja. Isso vai abrir, você que é professor, que é superintendente, precisa estudar a história da igreja, a história da Bíblia, você entender o contexto que está por trás de cada texto para você poder entender. Então eu falo até sobre essas heresias. E muitos acreditavam, os gnósticos, por exemplo, e os ebionitas acreditavam que Jesus não tinha sido um filho de Deus, mas sim um Moisés. Por quê? Por causa das semelhanças, né? Na verdade, claro, Jesus é Jesus, Moisés é Moisés, mas Moisés apontava realmente para o que Jesus faria. E inclusive tem uma passagem muito semelhante a essa, que quando Moisés vai nascer, é mandado matar todos os meninos, né? Já era uma ordem de Faraó para fazer uma contingência populacional, porque o povo de Israel crescia mais que o povo do Egito. E mandou matar todos. Você sabe essa história. Joquebede consegue, graças ao Eterno, né, esse livramento junto com Miriam, e Moisés é preservado e ainda liberta o povo. Quando Jesus vem nascendo agora, em Mateus 1, 21, você vê que a partir dessa passagem, o nascimento dele, Herodes, descobrindo através dos magos que havia nascido o rei dos judeus, o que ele faz? Manda matar todas as crianças em Belém, abaixo de 2 anos. E aí eu faço uma pausa para encerrar esse capítulo dizendo o seguinte: o diabo sempre teve ódio de 2 coisas, da mulher e das crianças. A mulher, começar primeiro pela mulher. A mulher sempre foi, em toda a história da humanidade, perseguida, humilhada. A mulher não era contada, a mulher não era valorizada, a mulher era vista como propriedade do marido.
Nesse mundo que a gente está vendo, patriarcal, o mundo da Bíblia, o mundo desse mundo antigo, e a Bíblia, muitas das vezes, quando ela é mal lida, ela reforça esse viés, né? Reforça essa visão, muitas das vezes, quando ela é mal interpretada, mal colocada, não é contextualizada, ela acaba fazendo isso. Mas não é porque Deus seja machista, mas é porque a sociedade que produziu esse conteúdo é uma sociedade imbuída nessa questão machista. Então a mulher, ela sempre é perseguida. Hoje em dia, vamos ver... Hoje em dia, o número de feminicídio no Brasil, de violência doméstica, de mulheres que são mortas, estupradas, assassinadas, todos os dias no jornal acontece isso. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Por quê? O diabo sempre teve fúria contra as mulheres, porque as mulheres, é da mulher que vem o Messias, é da mulher que vem o Salvador, é da mulher que vem a tudo que nós imaginarmos, né, de bom na sociedade, vem através da mulher. Por isso a fúria do diabo contra a mulher. Segunda questão que o diabo sempre vai destruir, procurar destruir, são as crianças. A fúria do inimigo sempre foi voltada para a destruição das crianças desde o início da humanidade. As crianças sempre foram o elo mais fraco. As crianças sempre foram perseguidas, mutiladas, usadas, estupradas, vendidas, corrompidas, abusadas. Isso, ele entendeu que se ele destrói as mulheres, se ele destrói as crianças, ele acaba com a sociedade. E é justamente isso que nós temos visto. Então, nós como pregadores do evangelho, como aqueles que levam boa semente, temos que proteger as mulheres, valorizar as mulheres. Quem seria das nossas igrejas sem as mulheres, né? Quem seria das nossas igrejas sem as crianças? Quem seria do mundo sem as mulheres? Eu não estaria aqui, você também não estaria aqui. E quem seria do mundo sem as crianças? Não haveria amanhã. E essa é a fúria do inimigo. Aí, pastor, professor, foca aí nas crianças, na IBD, na escola, nas mulheres, na proteção, que isso é muito importante. Está gostando? Deixa o like e dá o glória. 2. O coração do homem e o coração de Deus. Após a queda do homem, a caminhada da humanidade foi cada vez mais degradante, ou seja, foi cada vez piorando mais depois da queda, Gênesis 3,15. Gênesis, cujo significado significa começo, sinaliza o fato do começo de tudo, inclusive do sofrimento na história humana. O bispo é poeta, hein? Sabe disso. 2.1. O mal no íntimo do homem. O primeiro homicídio dentro da primeira família foi com Caim e Abel, mostra como a raça humana e sua história seria marcada pelo morrerás, né, decretado no Gênesis 2,17. Não só a morte, mas o homicídio entrou na rotina humana e não saiu mais. Pelo contrário, foi institucionalizado, ou seja, o homem passou a ser mal, o homem passou, no caso do pecado, a maldade está no coração do homem. A maldade, o homicídio, tudo está no coração do pecado. Caim e Abel foram os primeiros irmãos e Caim, primeiro homicida. Isso é muito interessante a gente mostrar isso, né? Porque Chaplin até diz assim o seguinte: essa narrativa simboliza a degeneração humana desde o princípio. Nada havia no meio ambiente de Caim que o tivesse levado a matar seu irmão. O ato originou-se da maldade do íntimo, ou seja, a primeira família com problemas, né? Isso é muito interessante, a Bíblia mostra que a primeira família tinha problemas. A primeira família, a família de Adão, uma família problemática. Se a família de Adão tinha problemas, quem dirá a nossa, né? Então os problemas são, na verdade, por conta do quê? Por causa do pecado. 2.2. A tristeza no íntimo de Deus. O mal no íntimo do homem manifestou a tristeza no íntimo de Deus. Ou seja, Deus ficou triste, porque Deus é uma pessoa, no sentido de ter sentimento, assim, porque, aliás, na verdade, a gente teria que falar o contrário, né? O homem tem sentimento, porque Deus tem sentimentos também. Deus se alegra, Deus fica triste, Deus se irrita, o homem também se alegra, o homem também se irrita, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Agora, o pecado do homem entristece a Deus, é o que ele está querendo dizer. A forma mais próxima de descrever essa tristeza de Deus estão nas palavras: então arrependeu-se o Senhor de fato de ter feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Gênesis 6,6. Esta tristeza é revelada depois que Deus constata o estado avançado do coração humano para o mal. Gênesis 6,5, dando que o homem se degradou e fez o que era mal. Essa constatação culminou no dilúvio. É-nos dito que Deus se arrependeu de haver feito o homem e decide fazê-lo desaparecer da face da terra. Porém, uma família foi salva, a família de Noé.
Aqui é um daqueles pontos daquele que eu falei com vocês, da polêmica, que não vale a pena você entrar. Ah, Deus se arrependeu, então Deus se arrepende. Não, Deus não se arrepende, porque essa é uma característica humana do ser humano, mas não uma característica de Deus. Deus não se arrepende porque o homem, Deus não erra. Se Deus não erra, não pode se arrepender. Ah, então por que Deus está escrito se arrepende? Porque a palavra correta é nakam. A palavra nakam, no lugar de se arrepender-se, foi traduzida por arrepender-se, mas na verdade é suspirar. É quando você, né, quando você está cansado de alguma coisa, você, né, aquela aula chata, você, aquela, né, suspirar. Deus ficou cansado, Deus ficou triste. Mas então, na tradução do nakam para o português, arrependeu-se, né? De novo, né? Que chateação. Mas não é isso que o original quer dizer. Então, Deus não se arrependeu, Deus não mudou de ideia ao ter criado o homem. Ok? Deus não muda de ideia. O certo é entender que Deus, então, nesse momento, ele se entristeceu. Né? Deu aquele sistema de tristeza. Graça em meio ao juízo, 2.3. Após descrever a corrupção que assolava a humanidade e a maldade se multiplicando e a decisão do Senhor de destruir a face da terra, o ser humano, o escritor sagrado apresenta um porém, Gênesis 6:8. Vamos lá na Bíblia rapidinho, no nosso programa. S. Wold lê um pouco desses textos, porque a gente vai passeando pela essa primeira fase, né, da Bíblia, que ele divide em duas fases, né? Sendo a primeira fase de Gênesis 1 até Gênesis, se não me engano, Gênesis 11, e depois dos 12 a 50. Nesse sentido, a gente tem que dar uma olhada em Gênesis 6, porque ele está falando para a gente sobre a queda do homem. Por exemplo, no 7 e 6, arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem. Diz no 7, ele disse que destruir toda a nação, e no 8, né, ele diz, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Né? Porém, ou seja, sempre tem um porém. O inimigo tenta destruir, mas tem um porém. O inimigo bota um laço, mas tem um porém. Ele bota uma armadilha, mas tem um porém. Que porém é esse? A graça de Deus. Noé achou graça, ou seja, Noé foi visto por Deus como alguém que não tinha se corrompido. Sempre há a possibilidade de você não se corromper. Mas fulano está fazendo, todo mundo está fazendo, a humanidade está perdida, eu vou fazer também. Não, você não é todo mundo. Já dizia a minha mãe, né? A minha saudosa mãe, você não é todo mundo. Eu quero fazer que nem Joãozinho. Lapt, toma, você não é todo mundo. Então, você não é todo mundo, ou seja, você não é porque os outros estão fazendo o errado que você vai fazer. Esse é o que a história de Gênesis, de Noé, nos mostra. No meio de uma nação corrompida, Noé guardou-se íntegro. Né? Noé não se conformou com modos viventes de sua geração, com o pecado, né, que estava ali, mas ele achou graça, ele foi visto por Deus. O relato da Epístola dos Hebreus e da 1 Pedro fala sobre isso, né? Filipenses 2,15, rapidinho. Tenha paciência, o vídeo pode ficar grande, mas sei que você gosta, Filipenses, que é conteúdo, né, irmão? Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e pervertida, é os dias de hoje, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Olha que interessante, nós temos que brilhar como as estrelas, né, para que o mundo possa ver a Deus. Dentre tantas lições preciosas a serem extraídas deste texto, destacamos, primeiro, a graça de Deus continua se manifestando de maneira superabundante, a influência positiva de Noé sobre a sua família e a fé que resulta em obediência a Deus é um viver justo. Então, no meio de uma corrupção, você tem a graça de Deus. Deus nunca abandona o homem totalmente, mesmo que esteja no pecado. E número 2, a influência positiva. Ele conseguiu mobilizar toda a família. Né? Quantas vezes a gente está fazendo a obra, você quer fazer a obra de Deus, mas não inclui a família? A primeira pessoa que você tem que salvar é a sua família. Se você não salva a sua família, você não está salvando ninguém. E 3, a fé que resulta em obediência, ou seja, ele é fé, ele tem uma obediência. Obediência para
crê no impossível. Por isso que ele está lá na galeria de Hebreus 11, né? Deus falou, vai chover. Como vai chover? Ele nunca tinha visto chuva, ele nunca tinha visto a água descer do céu. E você constrói um barco. Que barco? Que eu nunca vi barco. Eu não sei o que é um barco. Deus deu o modelo para que ele fazer. O modelo é de Deus, mas a construção é do homem. Grifa aí, o modelo é de Deus, mas a construção é do homem. Deus deu o modelo e ele fez. As pessoas riram. E realmente era para rir mesmo. Ninguém nunca tinha visto chuva. Ninguém nunca tinha visto mar. Naquela época, a forma que a colheita era regada era através da própria do orvalho, né? Do orvalho, do vapor. Então, e deles mesmo molhando a plantação. Não existia chuva cair do céu, mas foi a primeira vez. O que Noé fez foi fé, porque ele acreditou na palavra de Deus, que foi contra todas as circunstâncias negativas. E o mundo pré-diluviano, esse mundo do dilúvio, né, ele foi um mundo complicado, um mundo de maldade, o homem começou a se deteriorar, começou a servir outros deuses, se esqueceu de Deus, se esqueceu do propósito pelo qual ele havia sido criado, ser a imagem e semelhança de Deus. O homem, a sociedade tinha milhões de pessoas já ali, alguns autores acreditam que tinha um milhão de pessoas, com 1 milhão de pessoas viviam, né, nessa época, e extremamente maus e corruptos, e Deus então resolve recomeçar, né? 3. A origem das 3 civilizações antigas. Uma questão que pode surgir na classe é aquelas. Observe que o autor não entra nisso, por isso que não vale a pena você também entrar. Ele não, o dilúvio foi local ou foi universal? O que você acha? Comenta aí pra mim, o que você acha? O dilúvio foi local ou o dilúvio foi universal? Mas não vale a pena você entrar nesse debate. Mas eu vou te dar uma dica já, né? O que a ciência diz sobre isso? Não, o dilúvio não foi universal. Porque se o dilúvio fosse universal, não teria água no mundo suficiente para cobrir toda a Terra. Essa água tinha que estar em algum lugar. Então, mas a Bíblia fala que foi no mundo inteiro, no mundo que se conhecia naquela época. Então, não existia também pessoas no mundo inteiro nessa época, só existia pessoas ali, porque foi logo depois da criação. Então, naquele local onde havia essas civilizações, um dilúvio afetou e destruiu essa população. E só existia também essa população naquela época. Então, matou todas as pessoas, segundo o mito, segundo a história contada em Gênesis, né? Mas foi apenas, cientificamente, podemos dizer que foi naquele local. Altera alguma coisa? Não. É importante isso? Não. Então, o que eu quero aprender isso? Quero aprender a lição que a história nos traz. O quê? Fidelidade, integridade, que assim como Noé foi, nós temos que ser. E é por isso que Jesus retoma essa história, né, na sua mensagem aqui em terra, dizendo como foi nos dias de Noé. Casavam-se, davam-se casamento, ou seja, estavam cuidando das suas vidas cotidianas, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, vai ser o momento que eu irei voltar. Então, por isso que essa história é importante. Mas não essa discussão, se foi local, se foi geral, se quantos animais entraram na arca, e por que não todos os animais não estavam na arca, como é que ele se virou com os animais. Não é esse o propósito. 3. A origem das 3 civilizações antigas. Quando Noé estava construindo a arca, o som das suas marteladas na madeira era engolido pelo barulho da vida desorganizada, desregrada em que vivia a sociedade. Agora, porém, há um completo silêncio e uma terra vazia para um novo começo. Aqui é interessante, dá tempo de você, não dá tempo da gente parar aqui, mas você pode explorar o começo. Deus está sempre tentando, Deus está sempre começando, Deus está sempre renovando, Deus está sempre ajudando e formando e trazendo meios para a salvação do homem. Deus não desiste do homem, olha que interessante, né? 3.1, uma nova terra. Deus deu a Noé o que deu a Adão, missão e autoridade. Ele, todavia, devia se multiplicar, encher a terra e dominá-la. Aqui eu já expliquei essa dominação, o que é, né? Temos um paralelo com o Éden aqui. O dilúvio é um novo começo. Porém, não no jardim e não sem pecado. Por esta razão, a lei e o respeito do valor da vida foi estabelecida. Quem tirasse uma vida, teria a vida tirada, sob a perspectiva de que cada ser humano carrega a imagem de Deus. Olha que tremendo, hein? Então a gente não pode matar. Pena de morte? Não. Por quê? Porque o homem carrega a imagem de Deus. Ah, mas o senhor falou que a gente perdeu a imagem. A imagem foi embaçada, mas a gente continua. A imagem está embaçada.
Está um vidro meio quebrado ali, né? meio torto, mas ainda é criação de Deus. Então a vida pertence a Deus, a vida está no sangue. Deus está mostrando aqui que a vida está no sangue, você não pode derramar sangue, que a vida está no sangue. O único sangue que vai ser derramado é o sangue do justo, Jesus. Esse vai ser derramado por todos, para que não haja mais derramamento de sangue, nem mesmo dos animais. Então, carrega a imagem de Deus. Estabelecida, né? Este mandamento e dada a Noé a sua missão. Deus fez com ele e seus descendentes uma aliança, né? Esta aliança divina, porém, se enquadra mais com a promessa divina, pois não há parte requerida ao homem para que Deus não destrua mais o mundo com águas. É uma promessa, não é nem uma aliança, né? É uma promessa. Noé, não vou mais destruir, mas sempre que chover, você vai ver que o arco-íris, né, que é o símbolo da promessa de Deus na terra. 9:17, disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e toda a carne humana que está sobre a terra. Só rapidinho aqui. 9:11, e eu estabeleço convosco uma aliança que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus, este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas, para sempre. O meu arco que tenho posto nas nuvens, é o arco-íris, este será por sinal a aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. E então me lembrarei da minha aliança que está em mim. Mas Deus se esqueceu? Não, Deus não esqueceu, porque aqui é uma linguagem poética, ok? Uma narrativa poética, me lembrarei, né? É uma linguagem poética, simbólica, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente, e toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança que tem estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Então estabelece uma aliança, que é mais uma promessa. Por que é uma aliança? A aliança é que o homem faça a sua parte, é um concerto entre uma aliança entre uma pessoa e outra. Por exemplo, quando você faz uma aliança de casamento, você é fiel àquela pessoa e aquela pessoa é fiel a você. Isso é uma aliança. Então nós temos uma aliança com Deus. Nós somos fiéis a Deus, Deus é fiel a nós, né? Embora nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel porque ele tem promessa com a aliança. Na promessa, ele é uma promessa que é incondicional. Deus não destruirá a terra. Deus não destruirá a terra, mas é o homem que vai destruir mesmo. E tem destruído, né? 3.2, as três civilizações. Aí ele entra nas três civilizações. Com o início da nova humanidade, os três filhos de Noé se tornaram os pais das três grandes civilizações do mundo antigo. Gênesis 10:32. Sem deu origem aos semitas, de onde surgiram os judeus, de quem nasceria o Messias. Os outros dois filhos de Noé deram origem às duas grandes civilizações gentílicas. Jafé se tornou o pai de uma grande parte dos gentios, com a história da expansão, do poder e prosperidade. E de Cão nasceram os povos cananitas, que ocuparam as regiões de Canaã, sob a bênção de Deus, similares dadas a Adão. Olha só que interessante. Então, eles vêm debaixo dessa bênção. Aqui é interessante, né? Porque o preconceito racial, né, usou a teologia, né, para dizer, não, Noé, porque você sabe que quando Noé desce, ele se embebeda, depois que deu o dilúvio, Cão vê a sua vergonha e Noé amaldiçoa. Aí disseram que não, o Cão foi para a África e nada a ver, irmão. O pessoal cananita deu origem aos cananeus, tem nada a ver com a África aqui. Então, não tem nada a ver que deu o povo amaldiçoado da África por causa do pecado de Noé. Isso é mito, isso é mentira. Nem a Bíblia apoia isso. É pessoas que leem, é aquele negócio, pessoas que não está na Bíblia, não. São pessoas que leem a Bíblia com voz, com uma mente enviesada. Então, essa vem as três nações que vão surgir naquele momento, naquele local, debaixo das mesmas bênçãos dadas a Adão, Gênesis 1, 22 e 28. 3.3, a grande confusão. A criação de Deus indica a ordem sobre o caos, o propósito criativo sobre o vazio. Tudo foi criado por ele e para ele, ou seja, tudo o que Deus fez foi para ele. No entanto, o que acontece? Lá no meio, porém, o que vemos em Babel retrata como o homem falha em dois aspectos. Ao invés de espalharem como portadores da glória de Deus ao mundo, eles se ajuntaram. Além disso, usam sua capacidade para honrar seu próprio nome.
a resposta de Deus à ordem humana que contraria o propósito de Deus é confusão. Gênesis 11, 7 e 9. A ação divina, porém, confundir a língua, também foi solução divina para a propagação daqueles que carregavam a sua imagem. Tremendo isso, né? Essa história está em Gênesis, capítulo de número 11, tá? Que é a Torre de Babel. Ali nessa história que você conhece, não tem tempo da gente ler aqui, mas você vai ler com calma, Gênesis 11, esses homens agora, né, constroem a Torre de Babel, e é uma ordem contrária ao que Deus disse. Deus falou: crescei, multiplicai, povoai a terra, e eles queriam ficar todos no mesmo lugar. O pecado do homem, lá em Gênesis capítulo 2 e 3, a queda do homem, 3 que narra a queda do homem, é justamente o que é, né? A tentativa do homem viver sem Deus. Quando o homem peca, aquilo simboliza não necessariamente a desobediência do homem, mas a tentativa do homem viver sem Deus. Pecado significa isso. Tentativa do homem viver sozinho, pela sua própria cabeça, pela sua própria consciência, por aquilo que ele acha certo. O homem achou que poderia viver do fruto, e aí desobedeceu a Deus. E agora, novamente, o homem, a rebeldia, entrou no coração dele, e ele agora acha que pode viver longe de Deus. Não precisa de Deus, não precisa crescer e multiplicar a terra, vamos ficar todo mundo aqui, organizado em cidade. Foi a criação de uma cidade, foi a criação de uma torre, algo que Deus não queria. Deus queria povoar essa imagem e semelhança carregada pelo homem, enchesse toda a terra. Deus desceu e confundiu as nações. E ao descer e confundir as línguas daquele povo, ele fez com que aquelas pessoas fossem agora separadas em diversas etnias que vão povoar o mundo. Essa é uma história para mostrar, para ilustrar como foi, né, o povoamento da terra. Mostrando que no começo o homem queria viver longe de Deus, queria ser autossuficiente, porque a torre, a construção humana, simboliza a autossuficiência humana. Os homens que construíram essa torre, eles se achavam homens que, vamos construir, vamos chegar até os céus, né? Vamos ser superiores, a ideia de superioridade. Essa mesma ideia da Torre de Babel está presente ainda hoje, né? O homem ainda quer viver longe de Deus. E as suas construções, as suas megalópolis, a sua mania de crescimento, a sua mania de poder, ela muitas das vezes afronta, querendo tocar aos céus. E quando isso acontece, Deus vem e mostra para o homem que o homem não é nada. Como recentemente, o mundo todo ficou de joelhos diante de um vírus. Não que Deus enviou esse vírus, essa doença, mas para mostrar que o orgulho humano, a altivez humana, nada é na presença do Eterno. No tópico 3 não posso esquecer, faz um pix para mim, e quem fez um pix essa semana foi a nossa irmã Irani, a nossa irmã que fez o pix aqui pra gente, né? Muito obrigado, Deus abençoe. Se você quiser ajudar o canal, você pode nos ajudar também. Irmã Ivani Lira, muito obrigado, Deus abençoe. E você, tá esperando o quê? Faz um pix para mim. Ajuda aí, né, que vai estar ajudando você também aí a ter conteúdos vibrantes. Muito obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Se você quiser fazer o Pix, sabe que a chave está aqui embaixo, 96517-2154. Se quiser que nós estejamos na sua igreja dando uma palestra, estando conversando aí com você, né, conhecer a gente pessoalmente aqui no canal Boa Semente, é o mesmo telefone. Para baixar os planos de aula gratuitamente, é o mesmo telefone comercial do Boa Semente. Conclusão: a entrada do pecado na história afetou não apenas a humanidade, mas também a própria natureza. Porém, ó o porém de Deus aí, ó. Tal tragédia não surpreendeu o Criador, pois o perfeito plano da redenção já estava delineado desde a fundação do mundo. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Não se esquece, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações. Assim, sempre tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte e a paz!